com Cristina Grêmio ao vivo, porque é segunda-feira e a Cris nos dá a honra da sua participação ao vivo por aqui. Cris, como é bom poder conversar contigo. Seja bem-vinda mais uma vez, Cris. Tudo bem, Pitoli? Bom dia para você, colegas aí da bancada e também para nossa audiência. Uma alegria minha estar aqui com vocês ao vivo. É uma honra, Cris. Aliás, e a jornada por aí no teu Paranazão, Cris, como é que tá? Essa semana eu estou mais em Curitiba mesmo, mas já estou rodando no interior do estado aí para reuniões na minha carreira paralela, agora que é a carreira política. Vamos em frente, porque tem muita coisa para a gente discutir sobre as questões de Brasil, mas também sobre as questões locais, né? Muita coisa acontecendo. E você sabe que o nosso apoio a você é irrestrito, né? Você sabe disso. Obrigada, Pitoli. Se tiver notícia, eu trago aqui em primeira mão para a Rádio Ouro Verde também. Quem tá junto, Cris. E, salvo engano, tem que ser até o fim, né? Não dá para ir até a metade do caminho junto. Vamos embora. Ô, Cris, a gente está assistindo com... todos muito assustados, tudo que está acontecendo, porque embora a gente já tenha percebido uma mudança no vento que sopra, essa turma insiste, né, em esticar ainda mais a corda, indiciamento, aí vem Paulo Pimenta, pede tornozeleira para Bolsonaro, aí vem Gilmar Mendes e diz que não é possível ter anistia para o 8 de janeiro porque se compara, é perto de terrorismo que vivemos naquele dia. Enfim, são absurdos em cima de absurdos, e entendo eu que mais um destes é o que Paulo Gonet fez na última semana, a partir de uma delação que não se sustenta em pé, até por conta de tudo que a gente viu após a derrubada do sigilo, de como se portou o ministro Alexandre de Moraes. Entendo eu que é uma delação que não se sustenta. Entretanto, mesmo assim, nós temos um procurador-geral da República, Paulo Gonet, que se dispôs a esse papel de apresentar, né, uma denúncia, então, contra o presidente Bolsonaro e mais 33 pessoas, num momento onde o que a gente precisava era de tentar se entender se é possível ou não apaziguar. Eles estão, na verdade, trucando, esquentando ainda mais essa temperatura, Cris. A gente não pode esquecer que Paulo Gonet, assim como Flávio Dino e Cristiano Zanin, foram indicados para os cargos que ocupam hoje por Lula. E isso tudo faz parte do projeto de vingança de Lula, que foi verbalizado por ele em cadeia de rádio e televisão para jornalistas amigos ali, jornalistas amestrados, né, que é como a gente gosta de dizer, esses bajuladores de Lula, esses petistas infiltrados no jornalismo, o Gonet foi aprovado pelo atual Senado. Por isso, esse pé atrás com o Alcolumbre de novo na presidência do Senado, que a gente sabe que já verbalizou aí também que anistia para ele não é prioridade, então ele não está nem aí com o desmonte do Estado de Direito no Brasil, né, com a perseguição a inocentes, com a inversão aí de todo o processo penal brasileiro, com foro privilegiado para pessoas que não têm foro, o tribunal errado julgando, sem dar direito à defesa, sem, enfim, a devida individualização das condutas, tudo que a gente já expôs aí em relação aos processos ilegais do 8 de janeiro, e afirmo isso com todas as letras, porque todos os juristas sérios desse país estão dizendo há anos. Em relação ao Gonet, especificamente, o que chama atenção? Na denúncia vazia, e a gente não precisa ficar se estendendo aqui, muito já foi discutido sobre isso, mas a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, contra Bolsonaro é completamente vazia, 272 páginas, sem uma única prova, e tudo embasado na delação de Mauro Cid, que no dia seguinte, 2 dias depois, a gente viu quando foi tirado o sigilo sobre a delação, falou sobre coação. E aí a gente vem especificamente na figura do Gonet, sobre coação, tendo ali o Procurador-Geral da República anuindo, né, ele concordando com o que acontecia. O juiz da causa participando da delação, o que é ilegal, né, a lei não permite isso, e estava lá. Então, Alexandre de Moraes, por si só, mais uma vez, já deveria ser afastado do cargo que ocupa por isso, e há inúmeros pedidos de impeachment no Senado, especificamente do cargo de Alexandre de Moraes, por conta de ilegalidades cometidas em vários processos, mas tem mais esse motivo agora. E Paulo Gonet também abrindo margem aí para que senadores responsáveis peçam seu impeachment, porque ele não atuou ali conforme manda a lei, especificamente na questão da delação de Mauro Cid.
Agora, Cris, é inacreditável, né, a gente ainda aceitar uma situação como essa, e bom que alguns senadores começam a se mexer, esse pessoal Girão, né, entendo eu, quem começa a mexer com essa questão, porque a gente tem apontado o risco dessa triangulação que é nociva para o Brasil entre a Polícia Federal do Lewandowski, a PGR de Gonê, indicado sócio, enfim, sócio de Gilmar Mendes, e o Supremo Tribunal Federal, que agora escolhem a turma, e a primeira turma a gente já sabe o que dá, o resultado já é favas contadas. Essa triangulação é perigosíssima para o Brasil, porque não há independência entre esses elos de uma corrente que é primordial para a estabilidade do Brasil, só que está agora, né, essa corrente em mãos erradas. Veja, Cris, a Polícia Federal está nas mãos do Lewandowski. Aí você vem a PGR, que deveria, pelo menos, filtrar o trabalho, ou pelo menos se colocar à disposição para fazer o que a Constituição manda, e está na mão do Gilmar Mendes. E aí tem a primeira turma. A gente não pode aceitar isso como estamos aceitando, Cris. Você vê, você desfilou aí uma sequência de ilegalidades. Não pode isso está na lei. Não pode um julgamento de um ex-presidente da República, né, ser decidido por apenas alguns juízes. Não pode ir para a turma. Ele tem que ser julgado em plenário. Aí fica essa discussão, por que será julgado na primeira turma. Detalhe, primeiro a defesa de Bolsonaro tem que ser ouvida. Então já estão dando como certo o julgamento na primeira turma, que já é ilegal por si só, sendo que o STF sequer acatou a denúncia. A justiça só pode acatar a denúncia quando a defesa se pronuncia. Então isso ainda está no prazo, ainda está para acontecer. As notícias estão todas truncadas no Brasil, é por isso que a população está tão na gana de ir para a rua, está tão ansiosa por mobilizações de rua. Quer manifestar seu repúdio nas redes sociais, só que está pegando fogo, né? E você citou aí o senador Girão, ele publicou na rede X, antigo Twitter, na quinta-feira, que foi logo depois de que saiu a notícia da denúncia, essa indignação, lembrando que em 10 de setembro de 2024, então meses atrás, ele, junto com mais 152 deputados federais, e 2 juristas, Sebastião Coelho e Rodrigo Mar, que é o nome que ele usa no Twitter, assinaram um abaixo-assinado de pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, que é o famoso super pedido de impeachment. Está engavetado. Rodrigo Pacheco engavetou, e mais uma pressão aí para que Alcolumbre tire da gaveta e coloque em votação esse pedido de impeachment. Aqui é uma fala retórica, a gente sabe que não fará isso, né, Alcolumbre? Eu insisto em dizer o que eu disse no dia em que ele foi eleito mais uma vez para presidir o Senado. Alcolumbre representa mais 2 anos de atraso para o país, estando à frente do Senado Federal. Mas Girão aqui colocando no Twitter, lembrando desse super pedido de impeachment e dizendo que ele colocou a assessoria jurídica dele, senador Girão, empenhada em ver se cabe incluir nesse super pedido de impeachment de Alexandre de Moraes também o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, porque todos esses que são indicados pelo presidente da República e aprovados lá no Senado para assumir cargos públicos, seja no Ministério Público, seja no Judiciário, estão passíveis de impeachment. Eles só não estão sendo julgados aí, e os impeachment não estão indo para frente, porque os presidentes do Senado estão cooptados pelo sistema, que é Lula, que é STF, aparelhado por Lula e Dilma. Então eles começam a fazer parte do sistema. Rodrigo Pacheco fez parte do sistema, Alcolumbre tinha feito parte do sistema anti-Bolsonaro durante o governo Bolsonaro, e agora a gente não sabe a que veio, né? A princípio foi eleito com a ajuda de senadores apoiadores de Bolsonaro, mas não mostrou que veio. Já disse em entrevista que a anistia dos presos e perseguidos políticos do 8 de janeiro não é prioridade para o Brasil, não é prioridade para a cara dele, porque o Brasil inteiro está preocupado com isso, e pesquisas mostram aí que mais de 70% da população não acreditam em golpe. Cris, então também não acreditam no que o Gonet colocou aí nessas 272 páginas, né? Sem dúvida. Agora, fica aqui uma reflexão diante do que fez Gilmar Mendes, dizendo que, comparado ao terrorismo, 8 de janeiro, que não merece anistia. O recado dado para os senadores que têm seus processos dentro do Supremo Tribunal Federal e que sabem que isso é usado como instrumento de pressão, não é? E processos ilegais também, a maioria deles, né? A gente sabe que os senadores são partes de processos. Vamos pegar o caso
que teve lá, agora me fugiu o nome aqui, De quem? O que está bloqueado nas redes sociais até hoje, senador do Espírito Santo, Marcos Duval. Marcos Duval. O Marcos Duval. Vamos lá, o Marcos Duval, qual foi o crime que ele cometeu? Ele é um dos senadores que está com processo no STF. Aí o STF tenta calar, ele é um que desafia, né? Ele é um que está toda hora falando e não se permite ser calado. Mas quantos outros não são perseguidos igual o Marcos Duval e ficam com medo? Então, você vê a quantidade de coisas que a gente precisa mudar no Senado, né, Pitoli? Tem que acabar com essa história de... O pessoal diz que é o desenho do infinito, né? Aquele 8 deitado, que é o STF julga os senadores julgam o STF, portanto ninguém julga ninguém. Fica nesse jogo de pressão ali, ninguém julga ninguém. E é por isso que Alcolumbre, que Rodrigo Pacheco também não colocam nada em votação, porque eles também sabem que o STF pode se voltar contra eles, caso eles coloquem em votação pedidos de impeachment de ministros. Sim, imagine o seguinte, nós estamos vivendo hoje a prática de uma teoria que se mostrou ineficaz, que é a Constituição em alguns pontos. A Constituição é aí que a gente precisa abrir os olhos, né, para o que tem ali no texto e que na prática não funcionou. Tudo na mão de Rodrigo Pacheco, olha só no que deu, né, Cris? E Alcolumbre é continuação, né? Alcolumbre não é oposição ao que Rodrigo Pacheco fazia. Rodrigo Pacheco já deu continuidade ao que Alcolumbre fazia quando presidiu o Senado nos primeiros anos do governo Bolsonaro. Aí veio o Rodrigo Pacheco, piorou a situação com a entrada de Lula, né? E agora Alcolumbre já dando declarações de que não está nem aí para o projeto de anistia, que é uma das pautas primordiais da direita, porque há milhares de perseguidos políticos e centenas ainda de presos políticos, seja em casa com tornozeleira, seja atrás das grades mesmo, e pessoas que não tiveram sequer prova de que cometeram crimes. É tudo narrativa de golpe. E aí, voltando para a denúncia do Gonê, né, e para a questão do Gonê ter apoiado uma inquirição ali de uma pessoa que foi considerada delator, que eu não considero delação isso aqui, eu considero colaboração, porque ele não confessou crime algum, mas Gonê apoiou ali um questionamento, uma delação, que seja, como eles dizem, do Mauro Cid, em que ele estava absolutamente sob tortura psicológica. Isso está claro agora quando derrubaram o sigilo. E ele junto, quieto, calado, deveria ter interferido ali quando o Alexandre de Moraes começa a tortura, o processo de tortura, e não faz nada. Então, cabe sim impeachment a Gonê. Eu espero que o senador Girão e outros senadores insistam nisso. E a gente tem esperança e fica insistindo também que dê uma luz, um raio de luz sobre o presidente do Senado, Alcolumbre, e que ele coloque em votação os pedidos de impeachment que estão entrando, porque se tem embasamento jurídico, precisa ser votado. Se vai passar ou não, é o que a gente sempre diz, são outros 500, mas que precisa ser colocado em votação, precisa. E a população quer a retomada do Estado de Direito e pede por isso nas redes sociais. Eu acho que vai pedir nas ruas também com muita força no dia 16 de março. Também acredito. Cris, obrigado por estar conosco de novo, viu, Cris?